Oi, turma! Voltamos para mais uma aula, hein? Hoje nós estamos lá no nosso livro de Cidadania, Moral e Ética. Lembra que nós já usamos ele na semana passada. Falamos sobre, o que é ter ética, quer dizer, o que é ética, como ter ética, e falamos também sobre os 4 valores fundamentais para a gente ser, uma pessoa ética, um cidadão ético. Que era o quê? O respeito, o diálogo, a justiça e a solidariedade. E aí, o nosso livrinho agora começa, por partes. A gente começa a falar desses 4 valores separadamente. E o primeiro valor que a gente vai trabalhar aí é o diálogo. Nós estamos lá na página 10, falando um pouquinho sobre o diálogo, turma. Diálogo é conversação, entre 2 ou mais pessoas. Só que é uma conversa onde a pessoa fala e ouve. Eu não posso só querer falar, eu preciso também saber ouvir. E outras pessoas precisam estar entendendo o que a outra fala, Porque para ser um diálogo, eu preciso entender o que você fala e você precisa entender o que eu falo. Se não está tendo esse entendimento, não é considerado um diálogo. No livrinho de vocês está. Diálogo é a conversação entre 2 ou mais pessoas, escutando e entendendo o que dizem e falando de forma clara para que o outro ou as outras pessoas compreendam. Você costuma escutar o que as pessoas têm para lhe dizer? Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção e outras vezes elas só falam, Escutar e entender o que os outros estão falando é um comportamento ético. Lembra que a gente viu que é comportamento ético? A maneira, da pessoa ser, o caráter, como a gente age com as pessoas. Então, se eu estou num diálogo e eu estou falando e ouvindo o que a pessoa tem a me dizer, eu estou me mostrando uma pessoa ética, eu estou mostrando um valor ético, ok? Manter o diálogo com as pessoas não é só falar, mas saber ouvir e ser entendido. Assim, se pensarmos e agirmos com ética, seremos pessoas responsáveis e teremos a liberdade para fazer as coisas da forma correta. Saber ouvir também é importante para manter o diálogo e ser ético. Algumas vezes, por falta de interesse ou até de estarmos nervosos, não escutamos o que é importante para nós, A gente às vezes está tão estressado com a correria do dia a dia, a criança está falando, alguém está falando e a gente não está nem dando a devida atenção. Então a gente precisa parar para analisar. Está numa conversa? Presta atenção na conversa. Às vezes muitos mal entendidos acontece por conta disso. A pessoa está ali na conversa, mas não está prestando atenção. Não está dando valor àquela conversa, Não está ouvindo, não está fazendo questão de entender. E outra, já pensou quando você está falando e a pessoa está fazendo outra coisa, então está cantando? Que falta de educação, gente? Não tem ética nenhuma. Quando uma pessoa está falando com a gente deve olhar para a pessoa para poder prestar atenção ao que está sendo dito. Igual em sala de aula, quando a tia Raquel estiver falando com vocês, perguntando, falando sobre a atividade que a gente está fazendo, eu preciso ser ouvida para poder ser entendida, Porque se não, vocês não entendem o que eu quero passar, eu não consigo passar, e aí a nossa aula, não aconteceu. Então o diálogo é muito importante. Assim também, quando você tiver algo para falar comigo, eu tenho a obrigação de parar e prestar atenção no que você está falando. Pode ser uma coisa importante para você e passar despercebida. Não pode. Então, cobra a atenção da tia Raquel também, ok? Aí tem atividade para vocês completarem no número 1. O que é diálogo? Já está na primeira frase aqui do livro, já está falando o que é diálogo. E embaixo vocês vão completar esses balõezinhos como se fossem essas crianças conversando. Só que lembrando, elas estão conversando de forma ética, então falando coisas legais, educadas. Aí você vai conseguir
preencher o balãozinho, ok, turminha? Na página 11 a gente também tem atividades, tá? Falando sobre diálogo. Tá muito fácil olhar a figura, marcar o X na resposta correta. Então tá muito fácil esse deverzinho sobre o diálogo, tá? Sobre essa conversa. E aí vocês farão a página, né, 10, 11 e 12, ok? Qualquer dúvida também, só entrar em contato com a gente. Mas façam com atenção e leiam, que ler é o segredo de tudo. Lendo com atenção, a gente consegue fazer atividade. Às vezes a gente não leu direito, não entendeu. Quando a gente lê, tia, era isso, olha que fácil. Só prestar um pouquinho mais de atenção, tá bom? Beijinhos, meus amores, e até a próxima aula.